Vamos começar nossas aulas de informática. Eu sou o professor Augusto Moura e vou mostrar a vocês o conteúdo de informática que aparece em concursos públicos. Uma matéria importantíssima na hora da prova, porque tem concursos que aparecem até 20 questões de informática, ou às vezes aparecem apenas 5 questões, só que você não pode zerar, e muita gente acaba sendo eliminada. Vamos ver todo o conteúdo que aparece no seu edital e te preparar para gabaritar a prova de informática. Vamos começar o nosso conteúdo? Bom, o nosso conteúdo começa com hardware. Vamos ver a parte de hardware e começaremos com esta questão. Observe essa questão de prova de concurso. Em um sistema computacional, pode ser visto como uma associação entre o, que corresponde a um conjunto de programas responsáveis pela execução das tarefas, e o que está associado à parte física de um sistema. Bom, aqui temos dois conceitos básicos de informática. O primeiro conceito é o conceito de conjunto de programas responsáveis pela execução de tarefas. Esse conjunto de programas responsáveis por execução de tarefas é conhecido pelo nome de software. É o software. É o conjunto de programas que é utilizado no seu computador para a execução de tarefas. Bom, a outra parte da questão diz a parte física do sistema. A parte física do sistema se refere ao hardware. Então temos aqui na letra A e na letra D as duas possibilidades. Continuando a nossa questão. Um exemplo de é o que o sistema operacional que oferece também uma interface gráfica. Um exemplo de é o um exemplo de é o que é um sistema operacional que oferece uma interface gráfica. Um exemplo de software. Um exemplo de software é o Windows, que é um sistema operacional que oferece uma interface gráfica, conhecida como desktop. Então, nossa questãozinha aqui, o gabarito, letra A. Observar aí a nossa questão. Então, começamos aí com essa questão para que você veja como aparecem as questões e os conceitos em prova. Temos aí dois conceitos básicos, o conceito de software e o conceito de hardware. O que é o software? O software é a parte lógica, é a parte de programas que você utiliza para comandar um computador. E a parte física, que é a parte de equipamentos, é conhecido como hardware. Então, a partir de agora, você relembrou o conceito de hardware e software. Bom, vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver o que é o hardware. Repetindo o que já vimos, hardware se refere à parte física. Hardware é a parte física de um sistema computacional. Hardware se refere aos componentes de um computador. Hardware se refere aos componentes de um computador. Quais são os componentes de um computador? Você está vendo aí na figura, o gabinete. Gabinete é esta caixa, onde você tem outros componentes. Flop é o disquete. Não se usa mais hoje em dia, mas é um componente. O disquete é um componente de hardware. Temos aqui uma pecinha chamada cooler. Temos aqui o HD, o hard disk. Temos aqui o disco óptico, o drive óptico. Drive de CD, DVD. Temos a chamada memória RAM. Tudo isso corresponde ao hardware. Temos a CPU, ou processador. Temos a placa-mãe. Placa-mãe, que é a principal placa de um computador. Também se refere ao hardware. Temos aqui a fonte, que permite ligar o computador. E ainda temos aqui, certo? Também aqui temos um sistema de refrigeração. Isso aqui é um sistema para refrigeração. Refrigerar aqui o nosso gabinete. Tudo ok? Todos esses componentes são conhecidos como hardware de um computador. Bom, vamos continuar, vamos detalhar essas ideias, vamos seguindo. O hardware pode ser de mais de um tipo.
temos hardware de grande porte. Esse hardware de grande porte, você está vendo na imagem aí, observe essa sala. Você tem aí uma quantidade grande de computadores. Esses computadores de grande porte, eles são chamados de mainframes. Mainframes. São chamados computadores de grande porte. Empresas como Google, empresas como Facebook, empresas como Microsoft, a Apple. Essas empresas utilizam grandes máquinas para armazenar dados em grande quantidade. Milhões até bilhões de usuários armazenam, fornecem dados para essas empresas, como, por exemplo, no caso do Facebook, a conta que você faz no Facebook e você envia dados na hora de cadastrar imagens, fotos, tudo isso fica armazenado em máquinas de grande porte chamadas mainframes. Essas máquinas permitem rodar vários sistemas operacionais simultaneamente. É diferente de uma máquina de pequeno porte. Pode dar suporte a milhares, milhões ou até, no caso, bilhões de usuários conectados. Bom, vamos adiante com a parte de hardware. Então, o primeiro passo é saber os tipos de hardware. Mainframe são máquinas de grande porte utilizadas por grandes empresas, funcionam como grandes bancos de dados. E essas empresas utilizam software também para fazer o chamado mineração de dados, saber o que é que os usuários querem, vender essas informações e ganham uma fortuna com isso. Bom, existem as máquinas de pequeno porte. As máquinas de pequeno porte têm de dois tipos. Aquela máquina que fica em uma mesa fixa e as máquinas móveis. O fixo é conhecido como desktop, um computador do tipo desktop. A IBM, na década de 80, chamou esses computadores de PC, computadores pessoais. Os PCs ou os desktops. Agora existem os computadores móveis, os conhecidos notebooks. O notebook, ele tem praticamente a mesma funcionalidade de um desktop, embora o desktop seja mais fácil ampliar a memória, fazer modificações do que em um notebook. Antigamente, os desktops dominavam. Hoje, as empresas estão optando até pelo notebook, porque ele é mais prático, mais compacto. Em termos de preço, não tem muita diferença. A tecnologia é a mesma. Bom, agora existem hardwares ainda menores, que são os celulares e os tablets. Temos os tablets e os celulares. Tanto os desktops, quanto os notebooks, quanto os tablets, quanto os celulares, eles possuem atualmente, há uma década, o software inteligente, o sistema operacional. Então eles conseguem acessar a internet e realizar uma série de funcionalidades. Só que tem uma diferença entre o desktop e o notebook em relação aos tablets e celulares. Os tablets e celulares possuem uma memória menor. A memória é menor, então eles não têm a mesma agilidade de um desktop e um notebook. Você tem um sistema operacional compacto. Um sistema operacional compacto. Diferente do sistema operacional de desktops e notebooks. Veremos isso quando falarmos do sistema operacional. Bom, continuando nossa aula, tudo isso aqui é para te dar base e conhecimento. Muita gente não sabe que existe o mainframe, não sabe que o nome é desktop, de um computador pessoal ou PC. Bom, continuando, vimos a parte de hardware, o conceito de hardware. Hardware é a parte física, são os componentes de um computador, placa-mãe, cooler, processador, memória RAM, memória ROM e assim por diante. Software. Software é a parte lógica. Parte lógica. São os programas de computador. Programas. Esses programas, no caso de rede de computadores, serão chamados de protocolos. Então, a parte lógica, os programas, os protocolos, os sistemas operacionais são softwares, os aplicativos de escritório, denominados Office,
os navegadores, os browsers, os programas de correio, o mail, o correio, tudo isso aqui faz parte de software. Bom, temos nessa imagem aí os chamados principais sistemas operacionais. Temos o sistema operacional da maçã, Apple, o sistema operacional Apple. Temos o sistema operacional da Microsoft, o Windows. Sistema operacional Windows. Temos aqui o Ubuntu, que é um sistema operacional à base de Linux. O Linux Ubuntu. Esses são exemplos de softwares. Além disso, temos os pacotes Office. Temos o Office da Microsoft, exemplo de software. Compõe o Microsoft Office o programa Word, você conhece, é o editor de texto. O programa Excel, que é a planilha eletrônica. O programa PowerPoint, que é um programa de apresentação de slides. O programa Access, que é um programa de banco de dados. Tem o Publisher, que permite fazer editoração gráfica, cartões, faixas. Tem uma série de recursos que você pode fazer com o Publisher. Por exemplo, um calendário. Tem o programa Microsoft Outlook. Esses programas compõem o chamado Microsoft Office. É exemplo de software. São os programas de escritório. A palavra Office representa escritório. A tradução do inglês é escritório. Bom, temos também outro pacote Office importantíssimo que veremos nas nossas aulas de informática. É o LibreOffice. O LibreOffice também é um pacote de escritório. Ele tem uma diferença em relação ao Microsoft Office. Ele é gratuito. O Microsoft Office, ele cobra licença pelo uso. O LibreOffice não cobra licença pelo uso. Além disso, o Microsoft Office, ele é código fechado, não permite modificação pelo usuário. O LibreOffice faz parte de um conjunto de programas conhecido como software livre. Permite que o usuário obtenha o código-fonte através da internet, faça o download, estude e modifique para melhorar as funcionalidades dele. Você pode contribuir com o desenvolvimento do projeto LibreOffice. O projeto LibreOffice começou na década de 90 com o nome StarOffice. Primeiro foi StarOffice, da empresa Star, nos Estados Unidos. Depois esse programa passou a se chamar OpenOffice. No Brasil, a versão OpenOffice passou a ser o BR Office, traduzido para o português. E a partir do BR Office e OpenOffice aparece, a partir de 2010, o programa LibreOffice. Então, LibreOffice é cobrado recentemente nos concursos, ele deriva no início do StarOffice, depois OpenOffice, depois BR Office. Os principais programas do LibreOffice são 6 programas. O editor de texto, Writer, que é escrever. O editor de texto, o programa Calc, estão aí as imagens deles. O programa Base, que é o banco de dados. O programa Impress, que é apresentações, Impress. O programa Math, abrevia matemática em inglês, Math, é um programa de editoração de texto matemático. E Draw, desenho. Então temos 6 programas que compõem o LibreOffice. Importantíssimo isso nas questões de prova, você identificar. Veremos depois aulas sobre editores de texto, planilha, apresentações e falaremos desses pacotes, a importância deles, as características que eu citei aqui, mas não cheguei a anotar. Veremos tudo isso no futuro, nas nossas aulas. Bom, continuando com software, os softwares navegadores. O navegador, o termo em inglês, e normalmente aparece nas provas, é browser. O browser é o programa navegador. Você está vendo aí o símbolo dos principais navegadores. Quais são os principais navegadores? Bom, vamos ver aí quais são. Os principais navegadores são, muito importante, o Google.
Google, cuidado, não é Google, é Google Chrome. Google Chrome, porque Google apenas é um motor de busca. Agora, Google Chrome significa o programa navegador da empresa Google. Tem o Edge, EDGE, que substituiu o antigo Internet Explorer. Ele pertence à Microsoft. Existe o programa Firefox, o Mozilla da Fundação Mozilla Firefox. A Raposa de Fogo, da Fundação Mozilla. Tem um programa da Apple, Safari, da empresa Apple, a empresa maçã. E existe o Opera, do Opera Software. Opera também é um navegador poderoso. Aliás, o Opera lançou a tecnologia das páginas através de guias e foi depois copiado pelo Firefox, foi copiado pelo Google, pelo Internet Explorer, pelo Edge, todos os outros navegadores. Esse navegador Opera, ele lançou várias tecnologias que os outros imitaram, embora no Brasil ele não é muito usado. No mundo, é claro que a maioria, a partir de 2012, o navegador mais utilizado no mundo foi e é o Google Chrome. Perdeu o posto Internet Explorer. Era Internet Explorer, depois de 2012 passou a ser Google Chrome, o principal navegador. Então todos esses programas navegadores são exemplos de software. Não esqueça, temos os softwares. Bom, temos os programas de correio. Quais são os principais programas de correio? Bom, temos aqui o Hotmail. O Hotmail é um programa de correio. Na verdade é chamado de webmail. Webmail. Webmail são páginas que permitem acessar serviços de correio. Você utiliza o serviço de correio através de navegadores. Então você tem o sistema Hotmail, você tem o Outlook da Microsoft, que engloba o Hotmail. Na verdade o Hotmail faz parte aí do Outlook. Tem o Gmail, que é o Google Mail, que é o maior do mundo, mais de 1 bilhão de contas no mundo. E o Yahoo, está aí o nome Yahoo. São os principais, mas existem outros programas de correio. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então veja aí que iniciamos nosso conteúdo. Vimos a ideia de hardware e a ideia de software. Tudo ok? Vamos continuar. Bom, vamos ver uma questãozinha aí. Observe, como é chamado a parte lógica ou programas de computador. A parte lógica ou programas é conhecido pelo nome de software. Software é a parte lógica, são os programas de computador. Bom, hardware, vimos que hardware é a parte de componentes. Então, gabarito da questão, letra C. Hardware significa os componentes físicos. A parte física. Firmware. Firmware é a parte que já vem gravada em disco na máquina. Por exemplo, a memória ROM do computador já tem instruções gravadas na própria máquina. Este termo que se refere a essa parte. São instruções instaladas na máquina. Na máquina do usuário. Permite dar partida no computador, por exemplo. E people. People são pessoas. People representam as pessoas que utilizam o sistema de informação. Utilizam o sistema de informação. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar aí esses termos? Então, à medida que a gente vai fazendo as questões aqui, a gente vai esclarecendo aí conceitos e você, se for, é bom fazer o seu resumo, né? Rever essas aulas, que aí você vai memorizando essas ideias, respondendo mais exercícios e aí sim estará preparado para o momento da sua prova. Bom, minha gente, continuando nossa aula, temos mais. No que diz respeito à arquitetura de computadores, um termo que define a parte mecânica e física da máquina, então está aí, de várias maneiras diferentes de abordar a ideia de hardware. A parte físico-mecânica é o hardware. Tudo ok?
Bom, nesta aula vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até um próximo momento, com a nossa segunda aula de informática sobre hardware.